E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Um texto muito conhecido, certamente nós já ouvimos muitas mensagens nesse texto, mas a minha oração é que o Senhor Jesus fale aos nossos corações, através da Tua Palavra. Mateus capítulo 14, verso 22 a 33, você que está em casa, é importante que você abra a sua Bíblia, e que você permaneça com a sua Bíblia aberta, os irmãos aqui no templo também, queridos, é importante que vocês permaneçam com a Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar aqui, e a gente precisa estar atento durante toda a exposição do texto. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe aí atentamente na sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Feche seus olhos, mais uma vez. Senhor, nós precisamos, Pai, nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz, Deus. Por isso que nós clamamos a Ti nesse momento, para que o Senhor fale conosco, e que a Tua palavra console os nossos corações, transforme os nossos corações, e que o Teu nome seja glorificado através de nós, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, e eu não preciso relatar aqui o que está acontecendo, porque todos nós estamos vendo e vivendo essa crise, essa pandemia. Mas essa semana eu assisti e li e vi algumas coisas que cortaram o meu coração. A gente está vendo todos os dias notícias de mortes, pessoas conhecidas morrendo, enfim. Foram muitas coisas que nós assistimos aí, vimos nas redes sociais, que cortaram os nossos corações. Eu quero citar aqui duas coisas que mexeram comigo. A primeira foi um vídeo de um pai chorando no supermercado,
implorando para que as pessoas lhe dessem 1 litro de óleo, para que lhe dessem 1 quilo de arroz, para que ele pudesse alimentar a sua família. Aquele homem chorando e clamando cortou meu coração. Uma outra imagem, acompanhada de um texto que eu vi, que mexeu comigo também, foi a imagem de um médico ajoelhado no leito de morte do seu irmão, de 30 anos apenas. E ele morreu por conta da Covid. E queridos, como resolver essa crise, como resolver essa situação terrível que nós estamos vivendo? Qual é a solução? Eu não sei. As opiniões são as mais diversas. Todos os dias o que mais se vê nas redes sociais são discussões sobre esse assunto. Alguns defendem o lockdown, outros não defendem. Alguns defendem alguns tipos de remédio, outros não defendem. Alguns apresentam a solução X, outros apresentam a solução Y. Alguns dizem isso, outros dizem aquilo, e enquanto isso as pessoas continuam morrendo, e enquanto isso, irmãos, o vírus continua matando pessoas todos os dias. E queridos, o luto é real. Mães estão chorando, filhos estão chorando todos os dias, a fome também é real. O desespero de muitos pais de família que não conseguem sustentar seus filhos, que não conseguem levar alimento para suas casas, a crise econômica é real. E qual é a solução, irmãos? Quando isso vai acabar? Não sei. Nós não sabemos, queridos. São muitas as incertezas que se levantam diante de nós. Mas veja, apesar das incertezas que nós temos nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos algumas certezas. E essa passagem que nós lemos, ela nos lembra de algumas certezas que nós podemos ter na tribulação. Algumas certezas que nós podemos ter quando nós estamos atravessando uma tempestade. Amados, nessa passagem, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. Nós nos lembramos bem da primeira multiplicação de pães e peixes, quando o Senhor Jesus ensinou a multidão, curou a multidão e depois alimentou de uma forma milagrosa toda aquela multidão. É aqui que começa a nossa passagem, o texto que nós lemos. Depois de alimentar a multidão, aí começa o nosso texto. O Senhor Jesus, ele se volta para os discípulos e ele fala para os discípulos: olha, vocês vão entrar no barco e vão atravessar o mar da Galileia, vocês vão para Cafarnaum. E os discípulos obedecem a Jesus. Enquanto isso, Jesus despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar. E o texto vai nos dizer que Jesus estava orando no monte sozinho e os discípulos já estavam longe, a muitos estádios da terra, e eles já estavam enfrentando uma tempestade. O texto diz que na 4ª vigília da noite, ou seja, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi se encontrar com os discípulos e ele foi andando sobre o mar. Os discípulos não reconheceram Jesus, pensaram que era um fantasma, gritaram, mas nesse momento o Senhor Jesus acalma o coração dos discípulos e ele diz: ei, não tenham medo, tenham ânimo, sou eu. O Senhor Jesus chegou, e nessa hora Pedro disse: se és tu, mestre, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro foi, firmou seus pés sobre as águas, andou sobre as águas, mas por um momento Pedro olhou para a força do vento, teve medo e começou a afundar, e ele pediu ajuda ao Senhor Jesus. Jesus o ajudou,
E depois ambos entraram no barco, e o texto diz que quando eles entraram no barco, a tempestade cessou, e todos os que estavam no barco adoraram a Deus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus amados, à luz dessa passagem, eu quero destacar aqui algumas certezas que nós podemos ter na tribulação. Algumas certezas que nós podemos ter quando nós estamos atravessando uma tempestade. E a primeira certeza que eu quero destacar é a seguinte: Jesus é soberano sobre as tempestades. Queridos irmãos, nenhuma adversidade, nenhuma crise econômica, nenhuma pandemia, nada acontece sem a permissão de Deus. Saber disso, irmãos, já tem que nos trazer paz para o coração. Porque se o Deus soberano permitiu, significa que algum propósito Ele tem. Nós somos o seu povo, Ele nos ama. Veja, queridos, que essa tempestade que os discípulos de Jesus enfrentaram, aconteceu porque ela estava dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus na vida deles. Veja o verso 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Irmãos, essa palavra compeliu significa obrigou. Ou seja, Jesus não deu outra alternativa para os discípulos, ele deu uma ordem: entra no barco e vai, e os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Acontece que nessa viagem, eles enfrentaram uma tempestade. E queridos, com toda certeza, Jesus sabia que a tempestade iria acontecer, e se Jesus sabia que a tempestade iria acontecer, por que Ele deliberadamente mandou os discípulos para o mar? Por que Jesus mandou os discípulos para dentro da tempestade? É porque, irmãos, Jesus tinha um propósito bom com aquela tempestade na vida dos seus discípulos. As tribulações, irmãos, não são obras do acaso e não são necessariamente o castigo de Deus. Muitas vezes a tribulação é um meio através do qual Deus abençoa os seus discípulos. Isso é difícil para a gente entender. Mas Tiago escreve sobre isso na sua carta, no capítulo 1, verso 2, veja o que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, vou repetir, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha aí a finalidade da provação: para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Veja, irmãos, que muitas vezes a tribulação é o instrumento que Deus usa para aperfeiçoar o seu povo. E mais para frente aqui na mensagem nós vamos ver que de fato era esse o objetivo do Senhor Jesus com essa tempestade aqui. Acontece, queridos, que muitos crentes têm a ideia equivocada de que quando nós obedecemos a Deus, nós só vamos navegar em águas tranquilas. E essa ideia equivocada, ela se dá por conta de algumas pregações falsas que dizem que quando o crente obedece ao Senhor Jesus, ele não vai sofrer na vida. Meus amados, os discípulos estão aqui enfrentando uma terrível tempestade no exato momento em que eles estão obedecendo uma ordem do Senhor Jesus.
Então, mesmo quando nós obedecemos a Deus, nós enfrentamos tempestades. Nós sabemos bem que o Senhor Jesus nunca prometeu ausência de tribulações. Pelo contrário, Ele nos alertou de que na caminhada da vida haveria aflições. O que nós precisamos fazer nos dias de crise é voltar os nossos olhos para o Deus que é soberano sobre as aflições. O que nós precisamos fazer é voltar os nossos olhos para o Deus que tem um propósito bom em tudo que faz e usa até mesmo as aflições para o nosso aperfeiçoamento. Veja, irmãos, a certeza de que Deus é soberano sobre as tempestades tem que trazer paz para os nossos corações. Essa certeza nos permite descansar no Senhor. O homem que tem essa certeza, ele pode não entender um momento, mas ele consegue compreender o todo. Ele pode não entender, ele pode não compreender qual é o sentido desse momento específico. Qual é o sentido dessa pandemia? Qual é o sentido do que está acontecendo agora? Mas eu sei que aquele que governa o universo, esse Deus soberano, Ele não se confunde, Ele sabe o que faz. E porque eu sei disso, eu descanso, ainda que eu não entenda as circunstâncias adversas. O homem que tem essa certeza, ele sabe que o nosso Deus é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Não são algumas coisas, não são as coisas boas que cooperam para o bem daqueles que o amam, são todas as coisas, e isso, queridos irmãos, inclui as tribulações. Presta atenção. O nosso maior consolo não é a ausência de tribulações, a ausência de pandemia, a ausência de adversidades. O nosso maior consolo é a consciência de que Deus está no controle das nossas vidas e que as nossas vidas estão seguras nas mãos desse Deus que é soberano e que nos ama com o amor de Pai. É essa a nossa segurança. Então, essa certeza de que Deus é soberano sobre as tempestades vai nos dar esperança e coragem, irmãos, para prosseguir nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas eu quero destacar uma segunda certeza. Cristo está orando por nós. Jesus está orando por nós. Veja com atenção os versículos 23 e 24. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, imagina aqui comigo essa cena. Jesus despediu as multidões e subiu ao monte para orar. Os discípulos entraram no barco, de acordo com a ordem de Jesus, e aí no finalzinho da tarde, no início da noite, Jesus está no monte orando, e os discípulos estão longe da terra, vivendo aquele momento difícil de tempestade. Essa cena, irmãos, retrata de maneira muito vívida a igreja e o Senhor Jesus nos dias de hoje. O povo de Deus está no mar, enfrentando uma tempestade, e o Senhor Jesus está no céu, intercedendo por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá essa certeza. No capítulo 8, verso 34, quando ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Aí Paulo conclui assim: o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está intercedendo por nós. E queridos, nesse momento que Jesus estava ali no monte,
sozinho, Jesus estava vendo os discípulos, ele sabia exatamente a situação que eles estavam enfrentando. É interessante que Marcos, escrevendo essa passagem, ele dá esse detalhe que Mateus não dá. Em Marcos capítulo 6, verso 48, ele diz assim: e vendo-os, nesse momento que Jesus estava no monte orando, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, foi ter com eles, andando por sobre as águas. Então, meus irmãos, presta atenção, o barco com os discípulos já estava longe da terra, provavelmente a uma distância de 5 quilômetros para dentro do mar, mas Jesus estava vendo as dificuldades que eles estavam enfrentando, Jesus estava atento à crise que os seus discípulos estavam vivendo. E da mesma forma, queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos vê hoje e Ele sabe das nossas necessidades. O Senhor Jesus, Ele sente o fardo que nós carregamos, Ele sabe pelo que estamos passando, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas ansiedades e temores, e Ele se preocupa com os detalhes das nossas vidas. Eu fico imaginando, irmãos, o tempo vendo as necessidades, os medos, e Ele está totalmente no controle de toda a situação que nós estamos vivendo. E ter essa certeza, meus amados irmãos, vai nos encher de coragem e de esperança, para a gente prosseguir nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Terceira certeza, que à luz desse texto, nós podemos ter nos dias de tempestade: Jesus virá nos socorrer. Irmãos, essa é uma certeza que nós podemos ter, na hora certa, o Senhor Jesus virá nos socorrer. Veja o verso 25, do 25 ao 27, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus amados irmãos, como eu disse, a quarta vigília da noite significa entre 3
e 6 horas da madrugada. Então os discípulos, eles enfrentaram aquela tempestade quase que a noite inteira. Certamente eles estavam desesperados, cansados. Veja, irmãos, que aparentemente Jesus estava demorando demais para ir socorrer os seus discípulos. E nós podemos imaginar os discípulos naquela confusão a noite toda, várias horas, tempestade, medo, pavor. Nós podemos imaginar o que se passava na cabeça deles. Nós podemos conjecturar algumas coisas, irmãos. Talvez eles estivessem se perguntando por que Jesus está demorando tanto. Não é isso que a gente se pergunta de vez em quando? Talvez eles estivessem questionando: será que o Senhor Jesus não está vendo o que está acontecendo aqui? Será que o Senhor Jesus não se importa? Por que o Senhor Jesus nos enviou para cá? Será que Ele vai nos deixar aqui para que a gente morra? Será que não há mais esperança? Meus amados, muitas vezes nós temos essa impressão, a impressão de que o Senhor Jesus nos abandonou, justamente no momento mais difícil das nossas vidas. Quantas e quantas vezes a gente não tem essa impressão? Eu me lembro, irmãos, da primeira decisão que o conselho da nossa igreja tomou com relação aos cultos presenciais. Em março, numa sexta-feira, depois do culto de oração, último dia do culto de oração, estava começando a pandemia, saiu um decreto, algumas igrejas não iam fechar, ninguém sabia o que fazer. Nós nos reunimos ali, e naquela noite nós decidimos cancelar as atividades presenciais da igreja por 2 semanas, 15 dias, para as coisas voltarem ao normal e a gente poder se reunir novamente. E naquela noite nós não imaginávamos que 1 ano depois nós estaríamos ainda enfrentando essa crise. Nós não imaginávamos que 1 ano depois os cultos ainda não teriam voltado à sua normalidade. Queridos, 1 ano depois, e a dor continua, o luto continua, o medo continua, a crise continua, o desespero continua. E talvez muitos nesse momento estejam questionando, assim como o salmista o fez por várias vezes: até quando, Senhor? Até quando? Até quando isso vai durar? Deixa eu dizer algo para você, querido. Em meio a essa aparente demora de Deus, nós precisamos nos lembrar dessa certeza, dessa verdade que nós encontramos aqui no texto. A verdade de que o Senhor Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. O Senhor, Ele nos diz através do profeta Isaías: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele virá, irmãos. Talvez o Senhor não chegue no tempo que você deseja, porque, queridos, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe a hora certa de chegar, Ele sabe o momento certo de agir em nosso favor. Veja que o Senhor, Ele esperou o barco estar o mais distante possível da terra, até não haver mais nenhuma esperança do ponto de vista humano. Quando não havia mais nenhuma esperança do ponto de vista humano, no tempo de Deus, na hora certa, o Senhor Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, e Ele foi andando por sobre as águas, andando sobre o mar.
E presta atenção, irmãos, naquele momento, o que causava medo no coração dos discípulos era o mar. E Jesus chega exatamente andando sobre o mar para mostrar que Ele é maior do que o mar, para mostrar que Ele é maior do que os problemas, que Ele é maior do que a pandemia, para mostrar que Ele está acima de qualquer coisa que possa nos fazer temer ou sofrer. Ele é maior. Ele chega andando por sobre o mar. E não somente isso, para mostrar para os discípulos que aquilo que trazia pavor para os corações deles, que era o mar, se transformou no caminho para que o Senhor Jesus se aproximasse deles. Meus irmãos, sabe o que a gente aprende? Que o Senhor Jesus, Ele se aproxima das nossas vidas, Ele se aproxima de nós, através das tempestades que nós enfrentamos. E veja um detalhe interessante aqui. Os discípulos não reconheceram Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles pensaram que era um fantasma. Agora você imagina a noite inteira ali sofrendo, para completar, um fantasma aparece. Por que eles não reconheceram o Senhor Jesus? Alguns comentaristas dizem o seguinte: eles não reconheceram o Senhor Jesus, porque eles não estavam procurando por Jesus, eles não estavam esperando com fé, naquela expectativa de que o Salvador chegaria e faria a tempestade cessar. Meus irmãos, já havia passado muito tempo, e com certeza eles estavam exaustos, sem forças, desesperados, com medo, sem esperança de que naquela altura do campeonato, Jesus iria chegar. Talvez eles já tivessem aqui entregado os pontos. Então presta atenção. Por mais longas que sejam as tribulações, por mais difíceis que elas sejam, nós não podemos jamais deixar de ter esperança no Senhor Jesus. Nós não podemos em momento algum deixar de acreditar e confiar naquele que nos ama tanto, a ponto de morrer por nós. Em meio às tribulações, meus amados irmãos, eu repito, por mais difíceis e por mais longas que elas sejam, nós podemos ter a plena convicção de que na hora certa, no tempo de Deus, o Senhor Jesus virá nos socorrer. Em momento algum podemos perder essa esperança, em momento algum podemos deixar de ter essa certeza, ainda que pareça que Cristo esteja demorando. Uma certeza que nós podemos ter: Ele virá, a seu tempo, Ele virá. Essa certeza vai nos encher de esperança e coragem, para que nós possamos prosseguir nos dias difíceis, irmãos, que nós estamos vivendo. Quarta certeza que nós podemos destacar nesse texto: Jesus nos ajudará a crescer. O Senhor nos ajudará a crescer. Meus amados, esse era o propósito da tempestade: ajudar os discípulos para que eles pudessem crescer na fé. Então veja, queridos irmãos, que Jesus ele não demorou. Jesus ele não chegou atrasado no mar da Galileia, porque aquela tempestade tinha a finalidade de conduzir os discípulos a uma experiência mais profunda com o Senhor Jesus. Queridos irmãos, as tempestades que nós enfrentamos têm como objetivo o nosso crescimento. Elas são necessárias, elas provam a nossa fé, elas nos aproximam de Deus, elas nos ajudam a experimentar uma intimidade com o Senhor, que sem a tempestade nós jamais experimentaríamos. É difícil para a gente entender,
mas através do sofrimento, a gente vive experiências com o Senhor Jesus, que jamais nos tempos de bonança, nós viveríamos. Nós estamos aqui no verso 28 do texto. Jesus acabou de acalmar o coração dos seus discípulos, dizendo: ei, não tenham medo, sou eu. Sou eu. E nesse momento, Pedro, a partir do versículo 28, Pedro, ele tem uma experiência pessoal com Jesus. Ele fala: se for o Senhor, manda-me ir ter contigo. E queridos, é interessante que normalmente nós criticamos o Pedro porque ele afundou, e de fato, ele afundou porque por um momento a sua fé vacilou. Mas antes de criticar o Pedro, a gente precisa elogiar a sua demonstração de coragem e de fé, porque imagina comigo aquele cenário a noite inteira, enfrentando aquela tempestade. Qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa ficaria ali no barco. Jesus chegou, todo mundo ficou com medo, mas Jesus disse: calma, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Qualquer um ficaria no barco esperando Jesus vir sobre as águas para entrar no barco, mas é preciso uma pessoa com fé e coragem para sair do barco no meio daquela tempestade e andar sobre as águas. E veja, irmãos, que depois que Pedro estava andando sobre as águas, a sua fé vacilou. Ele tirou os olhos de Cristo. O texto diz que ele olhou para a força do vento, ou seja, ele olhou para a crise, ele olhou para o problema, e nesse momento ele sentiu medo, irmãos, e aí ele começa a afundar. É isso que muitas vezes acontece conosco, quando a força e o tamanho dos problemas que se levantam diante de nós produzem medo nos nossos corações, e por um instante a gente se esquece do tamanho, do poder e da grandeza do Deus que nós servimos por causa do medo, e é nesse momento que nós começamos a afundar. Só que aqui a gente precisa elogiar Pedro mais uma vez, que ele nos ensina outra lição. Porque, queridos, quando ele percebeu que estava afundando, imediatamente ele clamou pela ajuda do Senhor. O texto diz assim: começando a submergir, ele não esperou afundar, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E nessa hora o Senhor estava ali para lhe socorrer. Meus amados irmãos, nós também, quando percebermos que a nossa fé está esmorecendo, precisamos também clamar ao Senhor, e certamente Ele irá estender a sua mão e nos levantar, assim como Ele fez com Pedro. E veja uma coisa, Pedro, posteriormente, escrevendo a sua carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 12, ele disse as seguintes palavras: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Irmãos, provavelmente, quando Pedro escreveu essas palavras, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Provavelmente, quando ele escreveu essas palavras, ele estava se lembrando dessa experiência que ele teve com o Senhor Jesus no mar da Galileia. Queridos irmãos, os olhos do Senhor estão sobre nós, e os ouvidos do Senhor estão abertos para a nossa súplica. Louvado seja o Senhor. Veja, queridos, essa experiência foi uma experiência difícil para Pedro, mas o ajudou a crescer,
o ajudou a se conhecer, o ajudou a conhecer melhor o Senhor Jesus. Amados, as tempestades da vida, elas não são fáceis, mas muitas vezes elas são necessárias, porque elas nos ensinam a confiar somente no Senhor Jesus, elas nos ensinam a obedecer a palavra de Cristo em qualquer circunstância. Presta atenção numa coisa: essas longas horas de tempestade, toda essa experiência de tempestade que os discípulos enfrentaram, no final das contas, irmãos, foi uma bênção, não somente para Pedro, mas para todos os discípulos. Quando Pedro e Jesus subiram no barco, a tempestade acabou, e nesse momento, todos os que estavam no barco adoraram a Deus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Veja comigo os versos 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, quando eles viram o poder do Senhor Jesus dominando e acalmando aquela tempestade, não lhes restou outra coisa para fazer, senão se prostrar diante de Cristo e adorar aquele que domina sobre as crises, sobre as tempestades, sobre tudo e sobre todos, aquele que governa o universo. Presta atenção em um detalhe, irmãos. Antes, os discípulos, eles tinham a noção de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, mas agora eles sabem, não somente de ouvir falar, mas agora eles têm uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Agora eles podem declarar com plena convicção: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amados irmãos, as tempestades nos fazem crescer. As grandes lições da vida nós não aprendemos nos dias de alegria e de festa, mas as grandes lições da vida nós aprendemos nos dias amargos da aflição. E essa certeza vai nos encher de esperança e de coragem, para que a gente consiga prosseguir nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. E para a gente encerrar, se você continuar lendo o texto, nós paramos aqui no versículo 33, eles adoraram a Deus, a tempestade acabou, verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas se você continuar lendo o texto, o versículo 34 diz assim: então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Aqui a gente tem uma outra certeza: o Senhor Jesus nos levará seguros para o nosso destino. Depois de toda essa tempestade, depois de tudo que aconteceu, eles chegaram no destino, e de igual forma, meus amados irmãos, nós também chegaremos, porque Deus já estabeleceu o nosso destino, e o nosso destino é a glória, é o porto celestial. Nós vamos morar no céu, queridos irmãos. Essa é a certeza que nós temos, como o irmão Lázaro, que faleceu há 2 dias, por conta da Covid, como ele costumava cantar, essa certeza que ele também tinha: ainda bem que eu vou morar no céu. Nós podemos ter essa certeza, queridos irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele fez o que precisava ser feito. O Senhor Jesus, Ele nos substituiu na cruz, Ele nos comprou a preço de sangue, e Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, e nada mais pode nos separar do amor de Deus. As tempestades que nós enfrentamos, as pandemias, as dores, o luto, o desemprego, tudo isso pode ser longo, pode ser intenso,
pode ser dolorido, mas nenhuma das tempestades podem nos impedir de chegarmos em casa, de chegarmos no céu, porque o Senhor Jesus, Ele nos levará seguros. Nem mesmo a morte pode nos impedir de vivermos eternamente com Cristo, porque a morte para mim e para você, que cremos no Senhor Jesus, não é sinal de derrota, mas de vitória. É o início da eternidade gloriosa com o Senhor da glória. E essa certeza, irmãos, essa certeza vai nos encher de esperança e de coragem para a gente prosseguir, queridos, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Eu vou encerrar convidando você a imaginar uma cena dessa passagem. Imagina aquele momento que Jesus chega andando sobre as águas. Os discípulos já estão ali há muitas horas, enfrentando aquela tempestade, cansados, sem esperança. E quando Jesus chega andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Então eles ficaram mais desesperados ainda. Eu imagino que esse foi o ápice do desespero. Eles já estavam com medo, eles já estavam cansados, mas ali na quarta vigília da noite, eles pensam, é um fantasma naquela hora. É o ápice do medo e do desespero. E no ápice do medo e do desespero, eles escutam a voz do Salvador, que diz assim: ei, não tenham medo, porque sou eu. Tenham ânimo, tenham ânimo. Meu irmão, você consegue imaginar a paz que os discípulos sentiram nesse momento? Para imaginar, você naquela situação, muito tempo de angústia, talvez sem esperança, quando de repente Jesus fala, sou eu. Não precisa ficar com medo. Os discípulos devem ter dito um para o outro, é o Senhor Jesus. Ele acabou de multiplicar pães e peixes, Ele alimentou uma multidão, Ele é poderoso, Ele faz milagres, Ele está andando sobre o mar, e Ele está dizendo para nós, não tenham medo, pelo contrário, tenham bom ânimo no meio dessa tempestade. Imagina a alegria, irmãos, a paz no coração dos discípulos nesse momento. Agora um detalhe interessante demais. Nesse momento, a tempestade ainda estava acontecendo. A tempestade só acabou quando Jesus e Pedro subiu no barco. Isso deixa claro para nós, irmãos, que a verdadeira segurança, a verdadeira paz não é a ausência de tempestades nas nossas vidas. Não é a ausência de pandemia, não é a ausência do sofrimento, não é a ausência da dor, mas a verdadeira segurança e a verdadeira paz é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Se nós temos essa certeza, nós conseguimos descansar e desfrutar da paz que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias, das tempestades, das pandemias, do luto, da crise, do desespero, da dor. É Cristo aquele que enche as nossas vidas de paz e nos dá segurança verdadeira e completa. Talvez a gente precise fazer esse exercício de, mesmo em meio à tempestade, antes da tempestade acabar, conseguir tirar os olhos da força dos ventos e do tamanho das ondas e conseguir olhar para o Senhor Jesus, que nos diz através da sua palavra, não tenham medo, tenham ânimo, sou eu. A minha oração nessa manhã é que essas certezas possam encher o nosso coração de paz e de coragem, para que a gente possa prosseguir, irmãos, diante dos dias difíceis que nós estamos vivendo, e tanta coisa ruim que a gente está vendo o tempo todo nos noticiários. Talvez seja a hora de tirar os olhos um pouquinho daquilo que a gente assiste
colocar os olhos na palavra do Senhor Jesus. Tem de bom ânimo, sou eu, não precisa ter medo. Que o Senhor assim nos ajude e que o Senhor nos conduza.